Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 26. Com a visão ofuscada, Dante ouve as palavras de João Evangelista, que pergunta a ele o que lhe fez ver a caridade, outra virtude teologal. Retomando a visão, o poeta responde que foram a filosofia e as escrituras. Não satisfeito completamente, o santo pede-lhe que lhe diga que outras formas o levaram a exercer essa virtude. O florentino, então, diz dever esse sentimento à existência do mundo e da sua alma, ao martírio de Cristo e à espera da eternidade. Com a visão límpida agora, Dante vê uma quarta luz, a de Adão. Dirige-se a este, que passa a lhe responder as dúvidas sem que elas lhe sejam perguntadas. Quando Deus o colocou no Éden, quanto tempo ficou no paraíso, a verdadeira causa do pecado original e qual língua falou e criou nesse lugar. Enquanto hesitava, por não ver nada, ressoaram essas palavras da fulgurante luz que me cegara. Recupera agora a visão que se exauriu por minha causa, refletindo um pouco sobre o que vou falar. Começa então a dizer para onde tua alma aponta, notando que tua visão está obscurecida, mas não morta, pois a Senhora que por esse divino reino te conduz tem no olhar a mesma força que tiveram as mãos de Ananias. Ele se refere a Ananias com as mãos que restituiu a visão de Paulo que a perdera no caminho de Damasco. Eu disse, ela pode curar-me com os olhos agora ou mais tarde, como desejar, pois por eles fez entrar o fogo que trago em mim e não cessa de queimar. O bem que alegra este reino é o alfa e o ômega. Ele se refere à primeira e última letras do alfabeto grego, indicando o princípio e o fim. De tudo isso que o amor me ensina com mais ou menos ardor. Aquela mesma voz que me tranquilizara da perda da visão inesperada, curando-me ao indagar-me, dirigiu-se a mim novamente. O bom agora é pensares com mais sutileza e esclareceres quem apontou teu arco para este alvo. Ele se refere à caridade. O alvo é a caridade. Respondi. Esse amor imprime-se em mim pelos argumentos filosóficos e pela palavra da autoridade que aqui descende, porque o bem, enquanto tal, como a mente o entende, inflama amor, tanto maior é a bondade que contém em si mesmo. A mente amorosa de todo aquele que discerne a verdade que fundamenta este argumento se dirige ao sumo bem, que supera todo bem que se encontra fora dele, que não é outra coisa senão uma luz entre seus raios. Quem me esclarece essa verdade é aquele. Ele se refere ao filósofo grego Aristóteles, que me demonstra ser o primeiro amor, o fim de todas as substâncias eternas. A palavra do verdadeiro autor das Escrituras a esclarece falando assim de ti a Moisés. Abre aspas. Eu te farei ver o grande valor. Fecha aspas. Segundo os comentadores, o trecho se refere ao Êxodo, ao capítulo 33, versículo 19. Esclarece-me também tu ao começares teu livro. Ele se refere ao Evangelho segundo São João, com o grande anúncio que lá embaixo manifesta os arcanos daqui melhor do que qualquer outro. Então ouvi. Tanto faz teu amor soberano voltar-se a Deus pelo intelecto humano ou por meio das Escrituras. Mas diz ainda se sentes outras cordas elevarem-te até ele e o manifesta com todos os dentes com os quais esse amor te morde. A elevada intenção da águia de Cristo, ele se refere a outra forma como também foi chamado São João, não ficou oculta
e compreendi por onde ele desejava que eu conduzisse meu pensamento. Então recomecei. Eis todas as mordidas que concorreram para a minha caridade e levam meu coração a Deus. A existência do mundo, da minha alma, a morte de Cristo para minha salvação e aquilo que todo fiel, assim como eu, espera. Ele se refere à eternidade. A experiência viva delas me arrastou das ondas do amor torto e trouxe-me até a praia do reto amor. Amo também os ramos que adornam o jardim do hortelão eterno, tanto quanto nela o bem é posto. Assim me calei, num canto dulcíssimo, ressoou pelo céu, e minha Senhora exclamou junto com os outros espíritos: Santo, Santo, Santo. Como aquele que desperta com uma luz forte, impressionando-lhe a visão, e por isso enxerga mal, permanecendo obtuso até que a capacidade de discernir as coisas venha em seu socorro, assim Beatriz, com os raios dos seus olhos que refugiam a milhas de distância, livrou os meus das impurezas que os aborreciam, com os quais pude ver logo em seguida um quarto lume entre nós, sobre o qual, estupefato, perguntei quem era. A minha Senhora então disse: no centro daquelas luzes, a primeira alma criada pela primeira virtude contempla o seu Criador. Ela se refere à primeira alma que é Adão, a primeira virtude ou seu Criador, Deus. Como a fronde que se inclina à força do vento e depois se reergue pela própria força que a sublima, assim me portei enquanto a ouvia, ainda espantado. Depois me refiz e um desejo de falar inflamou-me e comecei. Ó pomo que foste, só tu, produzido maduro. Ó Pai, primeiro do qual toda mulher é filha e nora, te suplico do modo mais devoto que posso, que me fales. Vês a minha vontade e para ouvir-te imediatamente não a digo. Como às vezes um animal se agita, quando coberto, de modo a transparecer seu sentimento pela forma que se mexe, de modo semelhante a alma primeira dava a ver sob sua luminosa coberta que minha súplica o alegrara, então soprou. Sem que nada tenhas proferido, consigo discernir melhor tua vontade do que tu as coisas de que tens certeza. Pois eu a vejo no verdadeiro espelho em que tudo se reflete, sem que nada o reflita. Queres ouvir quando Deus me pôs no excelso jardim, ao qual chegaste pela escada que tua alma pôs para ti. Quanto tempo meus olhos se deleitaram nesse Éden, a verdadeira causa do grande desdém, e qual língua lá usei e criei. Ora, meu filho, a verdadeira razão de minha expulsão não foi ter saboreado o fruto sabido, mas ter transgredido o sinal divino. No limbo onde tua senhora chamou Virgílio, fiquei cerca de 4.000 anos. Ele se refere a que foram exatamente 4.302 anos. Desejando estar nesse concílio, e viu o sol percorrer o céu 930 vezes, tempo que permaneci na terra. A língua que falei desapareceu antes mesmo que a obra de Nimrod e sua gente começasse a ser engedrada. Ele se refere à Torre de Babel. Pois qualquer efeito da razão humana jamais dura para sempre, por guiar-se pelo prazer que se renova de acordo com o movimento dos céus. A palavra é uma obra da natureza que vos deixa escolher como falar, desse ou daquele modo, conforme desejais. Antes de eu descer ao tormento infernal, o sumo bem, de onde vem a luminosa alegria que me circunda, era chamado de I, e mais tarde se chamou El, como convém aos mortais, que são como folhas que vêm e vão em seus ramos. No monte que se ergue, como nenhum outro sobre o mar, levei uma vida pura e impura, desde a primeira hora. A primeira hora são 6 horas da manhã.
até aquela que se segue ao meio-dia, quando o sol muda de quadrante. Fim do canto 26.